Obrigado, Alexander. Obrigado a todos aí pela participar com a gente hoje, nessa manhã. Minha tarefa aqui agora ficou muito fácil, né? Depois da aula dada aí pelo Dr. Germerson e pela própria Cibele. Então, a gente já abordou aí alguns aspectos sobre as pragas, alguns aspectos de manejo integrado. A Cibele apresentou aspectos técnicos das ferramentas que a gente tem hoje dentro do Grupo Vitia para utilizar no manejo integrado de pragas. Então, eu vou direto ao ponto, que é mostrar o resultado dessas ferramentas e o resultado desse manejo no campo, né? Que no final das contas é o que vai interessar aí ao produtor, é o que de fato vai nos proteger aí do ataque dessas pragas importantes, né? Então, como um primeiro slide aqui, já logo de cara mostrando algumas fotos que a gente recebe aí no nosso grupo interno da empresa, fotos mandadas aí por colaboradores, por colegas nossos aí que ficam espalhados pelo Brasil, e é sempre muito bacana receber essas fotos, né, mostrando como as tecnologias estão funcionando no campo, no dia a dia, trazendo aí benefícios para os produtores, né? E aqui, no caso, a gente está vendo fotos do efeito da aplicação do Metaturbo SC, seja ele em soja ou seja ele em milho, né? E um ponto legal aqui de destacar é que o Metaturbo SC, diferentemente aí de ferramentas à base de, por exemplo, Bacillus thuringiensis, a bactéria Bacillus thuringiensis, ele não escolhe Inster da lagarta para pegar, né? Então, como o Dr. Germerson muito bem falou, a gente tem um timing para acertar essa praga muito restrito, né? Que seriam aí os primeiros, segundo Instars, quando ela está recém-eclodida, propriamente dita, né? E então, isso, com essa ferramenta Metaturbo SC, a gente tem um pouquinho mais de flexibilidade, porque como a gente pode ver aqui, ó, lagartas até muito maiores, infectadas aí, aqui, muito bonita essa foto enviada pelo Anderson, mostrando até esporulação essa aqui, que depois pode vir a infectar outras lagartas também, mantendo o ciclo de infecção aí do Metarhizium no campo. Então, é muito bacana receber essas fotos mostrando o efeito dos produtos. Só que a gente não tem só essa constatação através de fotos, a gente também tem a constatação da eficiência dos produtos via trabalhos de pesquisa feito aí com importantes instituições de pesquisa, onde a gente faz o uso dos nossos produtos, comparando com as principais ferramentas que a gente tem hoje no mercado, ferramentas essas que devem sempre ser associadas também, né? Ferramentas que estão aí junto das nossas para compor um manejo integrado, mas é importante a gente ter esse benchmark, vamos dizer assim, para ver o quão efetivos são nossas ferramentas, o quão efetivo é o nosso posicionamento. E aqui já nesse trabalho, onde a gente comparou, inclusive, com um baculovírus e um inseticida químico aí, amplamente utilizado e com efeito bastante eficiente sobre as lagartas, e a gente vê que a incidência de lagartas em plantas, logo após a primeira aplicação, 10 dias após a primeira aplicação, utilizando o Metaturbo, foi tão eficiente quanto o uso do inseticida químico, que tem um alto poder de choque, né? Então, mostrando essa eficiência aqui, comparável a um inseticida químico. E, após uma segunda aplicação, a gente praticamente zerou a incidência de lagartas aí observadas no campo, igualando ao efeito observado pelo baculovírus. Então, ou seja, a gente uniu aqui o efeito de choque do químico com o efeito residual observado, por exemplo, num baculovírus, mostrando que é uma ferramenta extremamente completa e que sim apresenta um efeito de choque, como muito bem falado pela Cibele na apresentação dela, né? Isso muito em função do processo produtivo que a gente tem do Metaturbo SC. E aqui também destacando mais uma vez uma foto aí de uma outra colega nossa que está no grupo, observando que a questão do efeito residual, também comentado pelo Dr. Germerson na sua apresentação, ele é observado. Então, aqui próximo, aqui já quando começa a ocorrer a formação da espiga, a gente ainda observa lagartas sendo colonizadas, lagartas sendo infectadas aí pelo fungo Metarhizium anisopli, que foi aplicado através do nosso produto Metaturbo SC. E para aqueles que tiveram a oportunidade de assistir ontem a excelente entrevista aí feita pelo Alexander, junto com o nosso diretor de marketing, José Roberto, ele comentou sobre a importância de se proteger ou de se evitar o dano na espiga, esse dano causado pelo Spodoptera.
porque esse dano vai ser principalmente porta de entrada para fungos que vão acabar gerando as micotoxinas. Micotoxinas essas que depois vão depreciar demais o grão e inviabilizando, inclusive, a produção de ração através desses grãos. Então, isso daqui tem um efeito não só imediato sobre a produtividade, mas também tem um efeito de pós-colheita, vamos dizer assim, na proteção do grão e na garantir que esse grão possa ser utilizado posteriormente na produção de ração. Um outro trabalho feito aqui agora, juntamente com a Fundação Chapadão, mais uma vez comparando aí com uma ferramenta importantíssima no manejo de lagartas, no manejo das pragas aí dentro da cultura do milho, e onde a gente observou que quando a gente utilizou o Metaturbo, a gente manteve o número de lagartas encontradas aí, na verdade aqui era por 20 plantas, né, dentro de um universo amostral aí de 20 plantas, a gente manteve essa população sempre muito baixa. E quando ocorreu aí somente a aplicação do Bacillus thuringiensis, a gente teve o mesmo efeito que o Metaturbo SC inicialmente, mas depois houve um descontrole, acabou aparecendo um número maior de lagartas. O que pode ser muito em função de você já ter perdido aquele timing de aplicação do instar inicial da lagarta, ou mesmo aqui da lagarta ter ido para o cartucho, onde você já não consegue mais ter aquele efeito de atingir a lagarta ali no cartucho, né? E um outro resultado muito bacana que a gente teve nesse trabalho aqui, que nos mostra muito aí, até sobre o modo de ação desse produto, e que também foi comentado pelo Dr. Germerson na sua apresentação, o uso da escala Davis para medir o dano ocasionado pela lagarta, a gente percebe que quando utilizamos o Metaturbo, esse dano sempre foi abaixo do que observado pela testemunha, e o Bacillus, no caso, obteve, na verdade, não conseguiu reduzir o dano a patamares inferiores da testemunha ou do controle, como queira, né? Isso aqui também pode ser muito relacionado à forma de ação desses produtos à base de bacilos, né? Onde é preciso que a lagarta se alimente para adquirir os cristais ali produzidos pela bactéria, né? Para depois ser levada à morte. Enquanto que no Metaturbo SC, o simples contato com o conídeo do fungo, o simples contato com o produto, já é suficiente para que aquela praga seja infectada e acabe morrendo, diminuindo sua alimentação, locomoção e depois acabe morrendo. Então, esse resultado aqui foi muito interessante também, mostrando o efeito aí até na proteção contra o dano da planta, né? E aqui, já partindo para a segunda praga aí, extremamente importante, que foi comentada hoje, que vem tirando produtividades aí no Brasil inteiro, que vem tirando sono de produtores no Brasil inteiro, principalmente produtores que estão semeando agora, que estão iniciando a segunda safra do milho, que é a Baubolus maides, né? Que, como muito bem comentado também, ela por si só não faz nada, mas ela, quando infectada pelos molicutes, o potencial de dano é gigantesco e realmente não é uma praga que pode ser negligenciada de forma alguma, né? Então, mais uma vez, compartilhando com vocês fotos aí do nosso banco de dados encaminhadas pelos nossos colegas aí, Samuel Duarte e Eliane Bueno. Essa foto, inclusive, mostrando aqui, vocês conseguem perceber aqui nas dobras do inseto, um aspecto cotonoso aqui, que já é a esporulação do fungo proveniente do nosso produto Bovéria Turbo, comentado aí também pela Cibele na apresentação dela, né? E aqui eu queria compartilhar com vocês esse trabalho realizado. Na verdade, o intuito inicial do trabalho era fazer um manejo integrado de pragas. Então, desde de lagarta, cigarrinha, era fazer um manejo integrado de pragas. Mas acabou que a pressão de cigarrinha foi tão expressiva que o trabalho focou aí no manejo de cigarrinhas. E o que a gente quis observar? Será que se a gente fizer um manejo químico sozinho, ou se a gente fizer um manejo biológico sozinho, eles vão ser tão bom um quanto o outro? O manejo químico é realmente superior ao manejo biológico sozinho? Ou eu preciso utilizar de todas as ferramentas, como se fosse um tiro de 12, um tiro de bazuca aí para tentar pegar essa praga? Eu preciso utilizar tudo que eu tenho à disposição no mercado?
Ou se eu fizer um manejo integrado, aqui a gente vai chamar de manejo integrado, mas é muito mais o uso inteligente das ferramentas que eu tenho disponível hoje no mercado. Se eu fizer esse uso inteligente, eu tenho um efeito tão bom quanto os demais, melhor. Enfim, a gente queria estudar realmente o manejo a ser adotado para o controle de pragas no milho. E como muito bem observado também, como muito bem colocado aí para a gente, esse manejo tem que ser feito nos estágios iniciais da cultura do milho, que é quando a gente vai ter uma incidência da cigarrinha, vai ocorrer infecção, quando vai começar a aparecer as lagartas do cartucho, antes mesmo de irem para o cartucho, se esconder no cartucho. Então, é quando a gente tem que fazer esse manejo inicial, né? E o que a gente observou? Que, de fato, onde a gente não fez nenhuma aplicação de defensivos, houve aí até 4,5 insetos por planta. Agora, uma coisa importante que a gente tem que destacar é o seguinte: essa praga ela é extremamente dinâmica. Então, se eu encontrei 4,5 insetos naquela planta ou naquele universo amostral de plantas que eu fiz a avaliação, pode ser que esse número tenha chegado a 25 em algum momento do dia, pode ser que 30, 40, 50 insetos tenha passado por aquela planta ao longo daquele dia. Então, esse número aqui, 4, é extremamente alto, se for pensar na dinâmica da praga. E se eu utilizar um manejo químico sozinho ou um manejo biológico, eu consigo reduzir o número de insetos por planta? A gente observou que sim, a gente reduz aí de forma significativa o número de insetos por planta, mas que seja o químico ou seja o biológico, os dois têm o mesmo efeito sobre o número de insetos por planta. Ou seja, as duas ferramentas utilizadas de forma independente e sozinhas, elas têm um efeito, mas uma não diferencia da outra. Então, o biológico se mostrou tão eficiente no número de insetos por planta. E agora, se eu fizer o tiro de bazuca ou o manejo inteligente? Vejam que, ao final aí do meu ciclo aqui de avaliação que a gente fez, se eu utilizar aquele tiro de bazuca, aquelas ferramentas químicas e biológicas, ou se eu utilizar eles de forma racional, de forma inteligente, eu vou ter o mesmo resultado. Então, por aqui, já dá para perceber que esse tiro de bazuca, usar tudo que a gente tem disponível, talvez não seja a melhor alternativa, e sim a gente utilizar de forma racional. E aqui destacando, né, quando foram feitas as aplicações, e eu queria lembrar para vocês o seguinte, né, porque às vezes acaba vindo para a gente alguns questionamentos sobre velocidade de ação aí dos biológicos. E o fato é que é o seguinte: o biológico ele consegue já ter uma ação. Aqui a gente mostrou que 3 dias após a aplicação, veja o biológico aqui em cinza, quando começou a haver um distanciamento populacional aqui, onde não houve aplicação, o biológico já conseguiu segurar. Então, a gente observou que aqui, com 3 dias, a gente já teve um efeito aí de segurar a praga. Mas, o mais importante aqui desse slide é o seguinte: veja que a gente nunca zerou o número de insetos. Nenhuma das ferramentas zerou o número de insetos por planta, sempre ficando aí na média de 2,5 a 1,5 insetos por planta. Então, isso nos chama a atenção do seguinte: a gente jamais deve medir a eficiência do nosso manejo de cigarrinha por número de insetos por planta, porque a gente vai ficar louco, vai ser igual enxugar gelo, a gente nunca vai conseguir zerar esse número de insetos por planta. Existem alguns trabalhos da Embrapa que já mostram que 3 aplicações é tão eficiente em manter o número de insetos quanto 6 aplicações. Então, aqui, a gente não deve medir o sucesso do nosso manejo somente pelo número de insetos, mas sim contabilizando o número de plantas com sintomas do enfesamento. E é aqui que as coisas começam a aparecer de fato, as diferenças começam a aparecer de fato, né? Então, obviamente, onde eu não fiz nenhum manejo de controle de insetos, eu tive aí uma alta incidência de plantas com esses sintomas. Agora, quando eu utilizei a ferramenta química ou a biológica, eu tive uma redução, ela não foi significativa estatisticamente, mas elas também não se diferenciaram uma da outra. Ou seja, o químico sozinho ou o biológico sozinho, eles têm um efeito, só que eles não resolvem. Então, eu tenho sim que lançar mão do manejo integrado de químico com biológico. Só que aqui também, um resultado que é muito interessante, se eu utilizar tudo que eu tenho direito
eu vou ter exatamente o mesmo resultado do que se eu utilizar as ferramentas de forma inteligente. Eu utilizar na época correta as ferramentas químicas, na época correta as ferramentas biológicas e na época correta a integração entre as duas. Então, aqui eu já tenho mostrando que a forma mais inteligente de se controlar essa praga é fazendo o uso racional dessas ferramentas. E aqui mostrando, né, fica visual aí a diferença de um manejo para o outro. Mas o mais importante, isso se reflete em produtividade. Então, veja que controle químico sozinho e biológico sozinho produziram aí, considerando a estatística, a mesma coisa. Agora, o químico e o biológico completo, né, o tiro de bazuca, e o manejo integrado também produziram igual. Agora aqui, quem provavelmente vai nos trazer o melhor retorno, né? Eu gastar tudo que eu tenho direito ou eu fazer o uso racional aí das ferramentas, né? E uma coisa importante para se destacar é o seguinte, quando a gente fala em controle de doenças, ou melhor, controle de pragas, a gente não está falando em acréscimo de produtividade, a gente está falando em deixar de perder. Então, aqui a gente não perdeu, aqui a gente perdeu muito. Isso é algo muito importante aí para a gente pensar na hora que a gente vai fazer o nosso manejo. E por último, pessoal, é o último slide aqui que eu queria passar para vocês. Eu não poderia de passar aí o que a gente tem hoje como uma proposta de manejo para as principais pragas aí do milho, né? Então, lembrando que a gente sempre vai ter que pensar esse manejo no início do meu desenvolvimento, que é onde eu vou estar mais suscetível ao ataque de cigarrinhas, mais suscetível ao ataque aí das lagartas, principalmente Spodoptera, e é onde eu também vou estar mais suscetível ao ataque do percevejo barriga verde, né? Que foi comentado que, embora seja obrigatório aí a utilização do tratamento de semente, após aí o término da eficiência aí do tratamento de semente, a aplicação foliar ou a pulverização, ela pode sim trazer benefícios, né? Então, a nossa proposta hoje é fazer a integração da nossa ferramenta Bovéria Turbo com inseticidas químicos já a partir de V2, V3. E depois, fazer a integração das duas ferramentas biológicas, o Metaturbo SC e Bovéria, já a partir de V4. E finalizando aí com a aplicação das três ferramentas em conjunto, né? Então, fazendo o manejo integrado. Veja que aqui eu não utilizei tudo de maneira desesperada, a gente fez a integração de forma inteligente e aqui a gente vai conseguir ter um controle aí das principais pragas. Aqui pensando em cigarrinha, aqui já pensando nas lagartas, aqui a gente também vai ter algum efeito sobre os percevejos. Agora, uma coisa que a Cibele comentou, que eu digo que é obrigatório quando a gente pensa no manejo de pragas também, é a utilização de adjuvantes. Porque os produtos biológicos, seja ele Bovéria, Turbo ou Metaturbo SC, eles vão ser tão eficientes quanto a eficiência da nossa aplicação. Então, se eu garantir um melhor cobrimento foliar, uma melhor distribuição dos meus fungos ali na área ou recobrindo a planta, eu tenho maior chance de atingir a praga e isso vai me garantir um maior sucesso na aplicação. E eu destaco também outro ponto que a Cibele comentou, a importância de se utilizar ferramentas compatíveis com os produtos biológicos. Então, existe sim compatibilidade de alguns adjuvantes com produtos biológicos. Por isso, a gente coloca aqui os dois adjuvantes do grupo Vitia, que a gente tem certeza que eles são compatíveis com os nossos produtos biológicos. E existem mais ferramentas para controle de pragas? Aqui eu coloco, né, essa vespinha aí, o tricograma, que hoje passa a integrar também o portfólio do Grupo Vitia, com a vinda aí da empresa especializada em macrobiológicos, a JB Biotecnologia, e que é aí um parasita de ovos de Spodoptera. Então, veja bem, estamos aqui colocando ferramentas para controlar as lagartas e também para controlar os ovos. A gente está quebrando o ciclo dessa praga, que é tão importante. Então, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês era isso. Eu fico à disposição aí para perguntas logo mais, né? E agradeço mais uma vez a oportunidade aqui de estar conversando com vocês nessa manhã de hoje. Obrigado.